Uma terceira guerra mundial está próxima. Estados Unidos versus Irã. Após a Revolução Islâmica de 1979, o Irã ficou submerso a um constante impasse diplomático, abriu caminho a um conflito contínuo com o Ocidente e a nação teocrática retomou seu programa nuclear ainda mais forte na década de 80, um programa que teve início em 1950, com a cooperação dos Estados Unidos, que possuíam fortes laços com o último Shah a governar a nação islâmica, Mohammad Reza Shah Pahlavi, e quando direcionou laços de cooperação com a Rússia, avançou no desenvolvimento de ogivas que foram negadas o acesso às autoridades de energia atômica competentes europeias. Foi neste ponto que as relações diplomáticas com os americanos se tornaram ainda mais distantes, já que o ex-presidente americano George W. Bush classificou em 2002 o Irã como um dos países a integrar o Eixo do Mal, composto por Coreia do Norte e Iraque, principalmente pelo fato dos iranianos estarem apoiando a constituição de grupos fortemente treinados no Oriente Médio, que passaram a atuar como terroristas confirmados. Sim, em 2003, após a invasão americana no Iraque, o mundo permaneceu espantado com a possibilidade iminente de uma terceira guerra mundial e observando os Estados Unidos tomarem totalmente o controle de Bagdá em apenas 20 dias de intensas manobras. Nesse início de janeiro de 2019, despertou o medo em quarentena após a morte de Qassem Soleimani, o homem mais poderoso do Irã, após seu líder supremo Ali Khamenei, através de um ataque surpresa de alta precisão, comandado pelos Estados Unidos, que lançaram 4 mísseis Hellfire, dispostos em drones nas proximidades do aeroporto internacional de Bagdá. Esse ataque aniquilador foi visto por Teherã como um ato de guerra que corre o risco de conflagração regional, acendido ainda mais pelos novos ataques aéreos americanos precisos que estão sendo realizados nos arredores de Bagdá. Diante das tensões crescentes, surge a dúvida de um possível desfecho continental de grandes proporções que resultaria numa terceira guerra mundial. De certa forma, é muito vago destacar que Estados Unidos possuem dezenas de aliados e que o Irã tem Rússia e China. É necessário observar que uma guerra dessas dimensões não surge de um dia para o outro. A estratégia de um beligerante perfeito requer anos de posicionamento de recursos em áreas específicas, fortalecimento de um corpo militar altamente treinado e reciclado, sem mencionar o desenvolvimento de tecnologias. No ano passado, a OTAN divulgou um documento de defesa e segurança que detalhou a localização secreta das armas nucleares americanas, divididas em 6 bases aéreas na Europa e na Turquia, onde afirma que os Estados Unidos armazenam cerca de 150 bombas termonucleares, especificamente bombas B-61, que suportam velocidades supersônicas e, principalmente pelas suas dimensões, podem facilmente ser carreadas por aeronaves de médio porte a aeronaves mais pesadas, destacando os furtivos B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratory Fortress, BA-18 Hornet, F-15 Strike Eagle e os magníficos F-16 Falcon. Além disso, o B-61 encaixa perfeitamente nas baías de armas do F-22 Raptor e agora no Lockheed Martin F-35, uma vantagem furtiva que ultrapassa as linhas inimigas e traz margens de segurança aos americanos e aliados. O Comando Estratégico dos Estados Unidos possui o Comando Global de Ataque da Força Aérea Americana, que fornece ações planejadas e prontas para o combate em conduzir missões de ataque nuclear estratégica e operações de ataque global, e se encarregam de operar as bases aéreas nucleares na Europa, que se encontram na Bélgica, Alemanha, Holanda, Itália e na Turquia, que se encontra insegura e injustificável a permanência das mesmas em Irkutsk. Dessa forma, se for preciso um ataque imediato, as bases aéreas na Europa suprem as exigências americanas em certo momento, direcionando suas armas ao Oriente Médio ou para qualquer perímetro no extremo euroasiático. Mas caso seja preciso uma intervenção nuclear em solo americano, há 10 locais diferentes nos quais os Estados Unidos armazenam suas armas nucleares,
incluindo o complexo de manutenção e armazenamento de munições subterrâneas de Kirtland, no Novo México, o maior complexo do mundo, com um espaço subterrâneo que se estende por 28 mil metros quadrados e tem espaço para 1/5 da oferta mundial de armas nucleares. Não obstante aos posicionamentos globais estratégicos surreais de armas de destruição em massa dos americanos, caso o Irã lance qualquer investida com mísseis nucleares em direção a Israel, bases aliadas na Europa ou no continente norte-americano, o Sistema de Defesa Aérea de Alta Altitude Final, os THAAD, localizados em Israel, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos, detectam e inibem os mísseis balísticos de curto e médio alcance. Mas mesmo assim, se qualquer outro míssil passar pelas barreiras primárias, um novo sistema de defesa entra em cena, o AEDS, um sistema equipado nas principais embarcações americanas e dos aliados OTAN, no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico, muito eficiente contra mísseis de médio alcance, sem contar também as barreiras de defesa do sistema Patriot. Analisando o contexto histórico de armamento iraniano, diversos testes de integração de mísseis nucleares e de projetos supostamente aeroespaciais falharam ao longo das décadas. Alegam que houve sabotagens norte-americanas, mas em 2008 testou com sucesso o Sadio, um míssil balístico de médio alcance de até 3.000 quilômetros, que capacita-os a aniquilar bases aéreas americanas ao longo da região. De fato, o Irã possui um exército forte que ultrapassa 600 mil militares. Há centenas de aeronaves de asa fixa e rotativa, bem como veículos autônomos capazes de carregar mísseis e realizar reconhecimento de perímetros. Os recursos aéreos iranianos chamam mais atenção e preocupam os americanos. O míssil mais recente a equipar a força iraniana é o Gadir, de médio alcance, que possibilita atingir alvos a 3.000 quilômetros de distância em Mach 9. No ano passado, o Irã finalmente revelou o Baver 373, um sistema de defesa aérea de longo alcance, cujas capacidades alegadas são supostamente iguais ou superiores às do S-300 russo ou do Patriot dos Estados Unidos. Se o Baver pode ou não realmente corresponder às especificações reivindicadas pelo regime em campo, o anúncio levanta várias preocupações prementes sobre como o sistema pode ser usado dentro e fora do Irã. O cenário atual é desproporcional. O Irã se situa numa zona de tensão, rodeado por aliados americanos e muito próximo da Europa, local de intensa aparelhagem norte-americana e de aliados da OTAN. Certamente o evento que matou Qassem Soleimani e os subsequentes ataques aéreos dos Estados Unidos não resultarão em uma guerra total, mas muito provável que levará a mais tensão em todo o mundo, desencadeado por ações econômicas de ambas as partes. Se as sanções econômicas de Trump contra o Irã custaram ao país 200 bilhões de dólares e uma perda de quase 90% de suas exportações de petróleo, somados às capacidades de bloqueio aéreo e o poder nuclear estrategicamente posicionado dos norte-americanos por toda a região, uma guerra ao Ayatollah Ali Khamenei e a Hassan Rouhani não seria uma saída inteligente ao país.